República denunciou a deputada Carla Zambelli do PL, acusada de ser a mandante da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Isso foi entre o fim de 2022 e o começo de 2023. Nós falamos muito disso aqui. Na época, o hacker Walter Delgatti Neto invadiu o site e inseriu documentos falsos. O Delgatti também foi denunciado pela PGR. Vamos ao vivo a Brasília com a nossa repórter, a Carla Lucena. A Carla tem todos os detalhes aqui do que vai acontecer a partir de agora, uma vez apresentada essa denúncia. Carla, bem-vinda e boa noite. Muito obrigada, Trali. Muito boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham ao vivo aqui na Globo News. A Procuradoria-Geral da República, como você bem disse, denunciou hoje a deputada federal Carla Zambelli e também o hacker Walter Delgatti. Importante a gente destacar que o Walter Delgatti, ele segue preso justamente por conta dessa investigação. Ele foi preso, no ano passado e segue preso por conta dessa investigação que agora chega às mãos da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É a turma que vai decidir se aceita ou não essa denúncia da Procuradoria. Mas vamos detalhar um pouquinho o que diz Paulo Gonet. Paulo Gonet que teve ali como base o relatório que foi produzido pela Polícia Federal, polícia que entra nesse caso ainda em janeiro de 2023 e que informa a PGR e também ao Supremo Tribunal Federal que a invasão ela iniciou em agosto de 2022 e foi até 2023. A PGR conclui o seguinte, viu, Trali, de que eles acessaram ali 6 sistemas do Judiciário, e aí a gente está incluindo o sistema do CNJ, acessaram por 13 vezes e incluíram 15 documentos irregulares dentro desse sistema, e um deles foi justamente um mandado de prisão assinado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes contra ele mesmo. Esse documento ele foi inserido no sistema do CNJ em 4 de janeiro de 2023. E a PGR conclui que Carla Zambelli teria sido a mandante desta invasão. E eles estão sendo condenados por 2 crimes, invasão ao sistema de informática e também por falsidade ideológica. A gente separou trechos da denúncia do PGR, vamos colocar na tela para a gente acompanhar, e diz o seguinte: os acusados buscavam obter vantagem de ordem midiática e política que a deriva de projetos de desmobilização do sistema de justiça, bem como causar danos ao funcionamento da máquina administrativa judiciária. Em outro trecho diz: assinala-se que Carla Zambelli dedicava-se ao tempo a desmerecer o sistema eleitoral digitalizado, tema adotado como tópico de captação de apoio popular, e desacreditar o sistema informativo em órgãos de justiça serviria a este intuito. E o que a gente tem daqui para frente para a gente observar? Tem um prazo aí, já é de praxe dentro do Judiciário, de 15 dias para as partes se pronunciarem a respeito dessa denúncia, e depois caberá ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele, além de ser o relator deste caso, ele também é o presidente da primeira turma, pautar essa denúncia para julgamento na turma, que vai contar com os votos dos demais ministros. Estamos falando de Cristiano Zanin, Flávio Dino, também a ministra Carmen Lúcia e Luiz Fux, são eles que vão votar. E aí, caso o Supremo, ali a primeira turma, decida por aceitar essa denúncia, os dois vão virar réus lá no STF. O que disseram as defesas? A gente tem o que disse a defesa de Walter Delgatti, dizendo que não é uma surpresa, que já saberia que ele seria denunciado porque ele assumiu essa invasão, e também ali dizendo que, diante dessa denúncia, o que diz o advogado é de que Delgatti não teria mentido. Já a Carla Zambelli, a defesa de Carla Zambelli diz que recebe com surpresa essa denúncia de que ela não teria em nenhum momento incitado ali o Walter Delgatti a fazer nenhum tipo de invasão ao sistema do Judiciário. Trali. Obrigado, Carla, pelas informações. A gente volta a se falar. Já vou com o Camarote e o Gabeira de volta aqui sobre isso. Gabeira, portanto, se o STF aceitar essa denúncia, ela vai se tornar ré pela segunda vez. Como é que fica a situação dela, Camarote, perante o Congresso Nacional, futuro político, enfim? Como é que você observa e analisa isso tudo? É a situação delicada da deputada Zambelli. Ô, Trali, vamos lá. Isso já era esperado. A surpresa foi ter demorado tanto na gestão Aras. Tá? Essa é a grande surpresa. Por que isso não aconteceu, essa denúncia não aconteceu na gestão Aras? Isso é muito grave o que a gente está vendo. A deputada Zambelli contratando um hacker
levou esse hacker, inclusive, dentro do Palácio do Planalto, para ir fazer ataques, tentar ataques ao sistema eleitoral. Esse hacker foi levado pelo presidente Lula ao Ministério da Defesa. Mas o fato concreto, agora que está sendo denunciado, é justamente o ataque ao Conselho Nacional de Justiça, que era a forma dele tentar desacreditar, e aí mandando mandato de prisão para o ministro Alexandre de Moraes, para desacreditar o sistema judiciário como um todo. É lógico que ele conseguiu, ele hackeou, não tem a ver com a eleição estava completamente blindada. Eu acho até que esse movimento do hacker tem que servir de, opa, o que é que deu errado aqui no Conselho Nacional de Justiça, o que é que a gente pode melhorar de segurança do ponto de vista de internet do nosso sistema. A urna é inviolável porque até aqui, e vai ser, ela não tem intercomunicação. Isso foi criado, a nossa urna eletrônica, Tralha, é importante a gente lembrar, ela foi criada nos anos 90, me lembro muito bem, o ministro Carlos Veloso introduzindo, era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com o doutor Camarão, que cuidava dessa área de informática. Eu cobri isso em 1996. Então, era uma coisa tão ainda pré essa questão de rede, que era tudo individualizada, não tinha intercomunicação. Então é isso que blinda nosso sistema eleitoral brasileiro. Essa é a força da nossa urna eletrônica, que não dá para um hacker ficar voar. Tem que ter rede, e a nossa urna não tem rede. Olha que beleza. Mas a Zambelli, a deputada Zambelli, contratou esse hacker. E esse hacker foi tentando de tudo. Conseguiu o CNJ. Não conseguiu outras coisas, mas o CNJ conseguiu. Então, a surpresa lá atrás, isso não ter tido uma atitude imediata da então Procuradoria-Geral da República. Está tendo agora. Está tendo agora. A situação dela, como você pergunta, no Congresso Nacional não é boa. A Zambelli, ela ganha uma sobrevida. Vou te falar por quê, para encerrar, que já pediram para encerrar. Porque a Zambelli, em um dado momento, ela podia ser uma mulher bomba, explodir. Por quê? Justamente por isso. Porque foi ela que levou o hacker para o Palácio da Alvorada. Por isso que eu falei dessa questão do hacker. Foi ela que levou o hacker no Palácio da Alvorada para o Bolsonaro. Então, digital maior do que isso não existe. Porque os bolsonaristas queriam abandoná-la depois que ela fez aquela cena toda com... Olha que coisa, ela saiu correndo nas ruas de São Paulo, de um bairro chique de São Paulo, com uma arma na mão contra um eleitor do Lula. Olha o grau da deputada Carla Zambelli. Então, isso foi tão negativo para a campanha do Bolsonaro, inclusive o grupo mais próximo do Bolsonaro atribui isso a perda ali de milhões de votos, ou milhares de votos, naquele segundo turno na véspera. Então ela virou uma deputada, um ser contagioso lá na Câmara dos Deputados para os bolsonaristas. Mas ela passou a ter uma blindagem depois desse episódio do hacker. Porque se ela for abandonada, ela não tem mais nada a perder. É essa avaliação dos bolsonaristas. Então é melhor dar uma blindagem a Zambelli do que ela parar e começar a falar muita coisa. É exatamente isso que a gente está vendo. Mas, de todo jeito, independentemente dessa blindagem política, do ponto de vista jurídico, a deputada Zambelli está numa situação extremamente delicada. O Camarote, você lembrou do hacker, né, que invadiu o CNJ como uma lição, né, para blindar melhor, né, esses sistemas todos aí que protegem a justiça, enfim, né, os órgãos públicos, seja o que for. Eu lembro bem quando ele também disse, né, tá na investigação, que entrou no Ministério da Defesa diversas vezes e não tem nenhum registro disso. Lembra que as câmeras, não tem câmera, não fizeram registro. É outra situação também que merece aprimoramento, né? Você ter um sistema de verificação maior de quem entra pela porta da frente, pela lateral, pelos fundos, seja onde for, né? Especialmente
em ministérios, né, como aconteceu nesse caso aí do hacker.